Você acredita que algumas histórias nunca morrem? Que certos lugares guardam segredos tão sombrios que desafiam o tempo, esperando o momento certo para revelar seu lado mais aterrorizante? Nesta noite, vou te levar a um lugar onde o medo é tão real quanto o ar que você respira. A velha igreja de São Vicente é mais do que uma lenda. É o palco de desaparecimentos inexplicáveis, pactos que nunca foram quebrados e sombras que parecem ter vida própria. Prepare-se para mergulhar em uma história que irá desafiar sua coragem. 3 desaparecimentos, um pacto de sangue e a pergunta que ninguém ousa responder. Você seria a próxima vítima? Se você acha que está preparado, venha comigo. Mas eu aviso, algumas portas, depois de abertas, nunca se fecham novamente. Era noite em São Vicente, uma cidadezinha esquecida pelo tempo. As ruas estavam vazias, exceto pelo som do vento que assobiava entre as casas antigas de madeira. E a única iluminação vinha de um poste piscando perto da velha igreja. A construção, erguida no século XIX, estava em ruínas. Seu sino, enferrujado e inclinado, emitia um rangido agourento sempre que o vento soprava mais forte. Helena, de 27 anos, recém-chegada na cidade para cuidar de sua avó doente, nunca acreditara nas histórias locais. Coisa de gente supersticiosa, pensava. Porém, naquela noite, algo dentro dela a forçou a sair de casa. Era como se um sussurro suave a chamasse pelo nome. Quando chegou à igreja, sentiu o cheiro acre de madeira queimada, misturado ao odor doce e enjoativo de flores apodrecidas. A porta principal, embora escorada com tábuas, parecia se abrir sozinha com um leve empurrão. Helena hesitou, mas o som de passos ecoando do lado de dentro a fez avançar. Lá dentro, o ambiente era opressivo. O teto, rachado, deixava entrar feixes de luz prateada da lua cheia. Pedaços de bancos de madeira estavam espalhados pelo chão coberto de poeira, e os vitrais quebrados projetavam formas grotescas nas paredes. Helena percebeu com um arrepio que os passos haviam parado. De repente, ouviu o sino. Dong, dong, dong. O som ecoou ensurdecedor, mesmo sem haver ninguém na torre. Sentindo o coração acelerar, Helena girou nos calcanhares, pronta para fugir, mas a porta se fechou com um estrondo. Helena! Uma voz sussurrante atravessou o silêncio. Ela se virou lentamente e viu uma figura encapuzada parada perto do altar. A túnica preta parecia absorver a pouca luz ali presente. A figura ergueu lentamente a cabeça, revelando um rosto em branco, sem olhos, nariz ou boca. Helena tentou gritar, mas nenhum som saiu. Suas pernas fraquejaram e ela caiu de joelhos. A figura avançou e com cada passo o ambiente parecia congelar. O frio cortante fazia a respiração de Helena sair em nuvens. Você veio, como eu sabia que viria, disse a figura, sua voz ecoando dentro da mente dela, sem que os lábios inexistentes se movessem. Está na sua linhagem, está no sangue. Confusa e apavorada, Helena balbuciou. O que você quer de mim? A figura estendeu uma mão esquelética e um lampejo de memória atravessou a mente dela. Ela viu sua avó, jovem, parada exatamente naquele mesmo altar, chorando enquanto segurava um bebê. Helena reconheceu o bebê. Era sua mãe, e atrás da avó, a mesma figura encapuzada observava. Somos ligados por um pacto, continuou a figura. Um pacto que sua família selou, e agora você deve pagar o preço. As palavras atingiram Helena como um golpe. A memória de sua avó, sempre evitando falar sobre o passado, fez sentido. A figura explicou que há gerações sua família sacrificava uma vida para manter a prosperidade da linhagem. Mas a avó de Helena havia quebrado o pacto, fugindo da cidade. Agora, o tempo havia acabado. Helena tentou se levantar, mas sentiu o peso do ar, como se mãos invisíveis a mantivessem presa ao chão. A figura se inclinou sobre ela e os sons da igreja desapareceram. Não havia vento, nem eco, apenas um silêncio absoluto e esmagador. Na manhã seguinte, os moradores encontraram a igreja intacta, exceto por uma nova marca no altar. O nome Helena gravado na pedra fria, gotejando sangue fresco. Ninguém nunca mais a viu. E dizem que nas noites de lua cheia, o sino toca sozinho. E uma nova figura encapuzada vigia silenciosamente a velha igreja, esperando pela próxima vítima do pacto. O sino tocou novamente naquela noite. Dong, dong, dong.
Era uma lua cheia incomum, avermelhada como sangue, e os moradores de São Vicente fechavam suas janelas e apagavam as luzes, como se tentassem se esconder de algo invisível. No entanto, para Marcos, um jornalista em busca de histórias que ninguém mais ousava contar, aquilo era exatamente o que ele precisava. Ele havia ouvido falar da velha igreja e das lendas sobre pactos e desaparecimentos. Superstições ridículas, pensava. Armado com sua câmera, um gravador e uma lanterna, Marcos decidiu investigar o mistério. Ao chegar à igreja, sentiu um desconforto imediato. O ar parecia mais pesado, quase sufocante. O vento frio cortava sua pele, mesmo que a noite estivesse calma. Ele gravou as primeiras imagens do exterior, o sino oscilando lentamente, sem ajuda do vento, e as sombras da torre projetadas de maneira grotesca na floresta. Quando entrou, algo estava diferente do que havia lido nos relatos. O interior parecia mais limpo, como se alguém estivesse morando ali. As velas no altar estavam intactas e acesas, e o cheiro enjoativo de flores apodrecidas era substituído por algo ainda mais perturbador, o odor de carne queimada. De repente, a porta se fechou atrás dele e sua lanterna piscou. Ele engoliu em seco, mas tentou manter o foco. Apontou a câmera para o altar e foi então que percebeu. Havia uma nova inscrição na pedra. Ao se aproximar, leu com arrepios na espinha: "Bem-vindo, Marcos." Um som de passos ecoou, firmes, lentos, ressoando pelo espaço vazio. Ele girou rapidamente, mas não viu ninguém. O pânico começou a se instalar e ele tentou abrir a porta, mas ela não cedia. Foi quando ouviu o sussurro: "Você está atrasado." No altar, a figura encapuzada havia aparecido. Era ainda mais aterrorizante do que ele imaginava. O rosto em branco parecia observá-lo, mesmo sem olhos. Ao seu redor, a temperatura despencou e Marcos começou a tremer. "Quem é você? O que quer de mim?" Ele gritou, a voz vacilante. A figura não respondeu imediatamente. Apenas levantou a mão, revelando um pequeno objeto, um relógio de bolso antigo. Quando abriu o relógio, Marcos viu algo que o fez recuar. O reflexo nele não era o seu próprio, mas de Helena, a mulher desaparecida, gritando de dentro do vidro. "Todos estão conectados", a voz ecoou na cabeça de Marcos. "O pacto exige mais do que sangue. Ele precisa de testemunhas. Você, jornalista curioso, é o próximo a carregar a história." De repente, ele foi arrastado pelo ar, como se mãos invisíveis o erguessem. Sua câmera caiu e quebrou no chão, mas o gravador continuou ligado. A figura se aproximou, estendendo a mão em direção ao peito de Marcos, e um calor insuportável o consumiu. Ele tentou gritar, mas sua voz foi arrancada. Quando os moradores encontraram a igreja na manhã seguinte, a câmera estava intacta, mas vazia. O gravador, porém, capturou algo: o som do sino, os passos e uma voz sussurrante repetindo: "Espalhe a história ou pague o preço." Na torre da igreja, uma nova figura encapuzada podia ser vista, imóvel, observando a cidade. Desta vez, algo estava diferente. No interior de sua túnica, pequenos flashes de luz pareciam ser disparados, como se fossem pedaços de uma lente. Marcos nunca mais foi visto, mas as pessoas dizem que, em noites de lua cheia, se você olhar para a torre da igreja por tempo suficiente, pode ver um reflexo. Um homem desesperado, preso para sempre dentro de uma câmera. A lenda continua, cada vez mais forte, e o pacto, nunca quebrado, aguarda sua próxima vítima. As noites em São Vicente pareciam mais escuras desde o desaparecimento de Marcos. Os moradores agora evitavam até mesmo mencionar a velha igreja, como se temessem atrair a atenção de algo que habitava o lugar. Mas havia aqueles que, atraídos pela curiosidade ou pela descrença, não resistiam ao chamado da lenda. Entre eles estava Clara, uma jovem estudante de história fascinada por mistérios locais. Ela havia lido sobre o desaparecimento de Helena, os rumores sobre Marcos e o pacto sombrio que envolvia a velha igreja. Para ela, a história parecia um quebra-cabeça incompleto. E Clara era conhecida por sua obstinação em buscar respostas, não importando o custo. Na noite de lua cheia, armada com um caderno de anotações, uma lanterna e seu celular, Clara caminhou em direção à igreja. Cada passo na estrada de terra parecia ecoar mais alto, como se o silêncio da noite amplificasse seus movimentos.
A torre da igreja apareceu à distância, uma silhueta sinistra contra o céu escarlate. Quando chegou à entrada, hesitou. O vento parecia sussurrar seu nome. Clara. Era quase imperceptível, mas suficiente para fazer seu coração disparar. Ela respirou fundo e entrou. O interior da igreja estava mais deteriorado do que ela esperava. O cheiro de mofo e madeira podre invadia o ambiente, misturado a algo metálico e ácido que ela não conseguia identificar. As velas no altar estavam apagadas, mas ainda havia marcas de cera derretida. No chão, Clara notou algo estranho. Pegadas recentes na poeira, como se alguém tivesse passado por ali minutos antes. Isso é impossível, murmurou, tentando acalmar a si mesma. Mas então, de repente, ouviu o som do sino, um dong grave e solitário que fez o chão vibrar levemente. Com a lanterna trêmula, Clara se aproximou do altar. Foi então que percebeu algo que não constava em nenhum relato. Uma pequena caixa de madeira repousava sobre a pedra. Estava ornamentada com símbolos que ela não reconhecia, mas que pareciam pulsar com uma energia inquietante. Curiosa, Clara abriu a caixa com cuidado. Lá dentro, encontrou um antigo diário, com páginas amareladas e manchas de sangue. Era o diário de Helena. As palavras escritas nele eram uma mistura de desespero e aviso. Eu cometi um erro. O pacto não é só para os que dão suas almas, mas para todos os que sabem dele. Eles estão marcados, não há escapatória. Antes que pudesse processar o significado da mensagem, Clara sentiu um frio intenso ao seu redor. A lanterna apagou e a escuridão tomou conta. Passos ecoaram pela igreja, vindo de todas as direções, mas quando ela girava, não via nada. De repente, uma figura encapuzada emergiu da escuridão, sua presença tão opressiva que Clara sentiu suas pernas tremerem. O rosto em branco, vazio, parecia olhar diretamente para ela. Você não deveria estar aqui, disse uma voz, baixa e cheia de eco, como se viesse de todos os cantos da igreja ao mesmo tempo. Clara tentou correr, mas a porta da igreja estava novamente fechada. As paredes pareciam se aproximar, e as sombras, antes imóveis, começaram a se mover. Uma delas tomou forma, estendendo uma mão pálida e cadavérica em sua direção. Você faz parte do pacto agora, disse a figura. Clara gritou enquanto algo invisível a puxava para o centro da igreja. O diário caiu de suas mãos, aberto em uma página que dizia: apenas o sangue quebra o ciclo. Na manhã seguinte, a velha igreja parecia inalterada, exceto por um detalhe. O nome Clara agora estava gravado no altar, em letras irregulares e ensanguentadas. E naquela noite, os moradores juraram que viram duas figuras encapuzadas na torre da igreja, observando a cidade. O pacto havia reclamado outra alma, e a espera pela próxima vítima continuava. O silêncio que pairava sobre São Vicente nunca pareceu tão ameaçador. Desde que Clara desapareceu, a sensação de que algo estava observando cada movimento da cidade crescia. As duas figuras encapuzadas, sempre visíveis na torre nas noites de lua cheia, tornaram-se um lembrete sinistro de que o pacto ainda estava ativo e faminto. Enquanto os moradores se trancavam em suas casas, João, o irmão mais velho de Clara, recusava-se a aceitar seu desaparecimento. Ele sempre fora cético sobre as histórias da velha igreja, acreditando que eram apenas lendas exageradas. Mas agora, com sua irmã desaparecida, sentia-se compelido a descobrir a verdade. João passou semanas investigando, vasculhou a casa de Clara em busca de pistas e encontrou o que parecia ser uma cópia digital das anotações que ela fez antes de ir à igreja. Um dos arquivos chamou sua atenção. Uma imagem da página do diário de Helena que dizia: apenas o sangue quebra o ciclo. A frase ecoava na mente de João, enquanto ele encarava a torre da igreja naquela noite. Ele sabia que a cidade nunca o ajudaria. Todos tinham medo demais para se envolver. Mas ele não tinha escolha. Ele precisava resgatar Clara. Com uma mochila cheia de suprimentos, incluindo uma faca, um frasco de água benta e um crucifixo que pertencia à sua avó, João partiu em direção à velha igreja. A estrada até lá parecia mais longa do que ele lembrava, e a sensação de estar sendo observado aumentava a cada passo. Quando chegou à entrada da igreja, uma rajada de vento frio o recebeu, como um aviso para que ele se afastasse. Mas João ignorou. Ele abriu a porta rangente e entrou.
O interior estava ainda mais sombrio do que nas fotos que Clara tirara. As velas estavam apagadas e as sombras pareciam se mover pelas paredes. O ar estava denso, carregado com um cheiro metálico e apodrecido. "Clara!" João gritou, mas sua voz se perdeu no eco do lugar. O sino tocou, 1, 2, 3 vezes, dong, dong, dong. De repente, o altar começou a emitir um brilho fraco, revelando inscrições que João não reconhecia, mas que pareciam pulsar com uma energia maligna. Ele avançou, determinado, e foi então que viu. O diário de Helena estava lá novamente. Quando pegou o diário, as páginas começaram a virar sozinhas, até pararem em uma nova mensagem escrita em letras irregulares. "Você não deveria estar aqui. O sangue será derramado." As portas da igreja se fecharam com um estrondo e a temperatura despencou. João girou, segurando a faca, enquanto ouvia sussurros se intensificando ao seu redor. As figuras encapuzadas emergiram das sombras, cada uma avançando lentamente. "Devolvam minha irmã!" ele gritou, mas as figuras não responderam. Apenas se aproximaram, até que João pudesse sentir o frio emanando delas. Foi então que uma das figuras levantou o braço, revelando um espelho antigo e manchado. No reflexo, João viu Clara, pálida, com os olhos fixos e vazios, presa em algum lugar entre o mundo dos vivos e dos mortos. "Ela é parte do pacto agora", disse uma voz profunda, ressonando pela igreja. "E você será também." João sabia que não tinha muito tempo. Ele se lembrou das palavras no diário. "Apenas o sangue quebra o ciclo." Mas de quem seria o sangue? O dele, daquelas criaturas. Em um ato de desespero, ele cortou a palma da mão com a faca, deixando o sangue pingar no altar. As figuras encapuzadas recuaram imediatamente, soltando gritos agudos que ecoaram como 1000 vozes. O altar brilhou intensamente e o chão começou a tremer. Clara apareceu brevemente diante de João, seu rosto confuso, mas humano novamente. "João, você veio", ela murmurou, antes de desaparecer em uma explosão de luz. As figuras encapuzadas desapareceram junto com ela e o sino tocou pela última vez. A igreja foi consumida por uma escuridão densa e João perdeu a consciência. Quando acordou, estava do lado de fora, com o diário em sua mão e um silêncio sepulcral ao seu redor. Ele olhou para a torre da igreja. As figuras encapuzadas haviam sumido. João voltou para a cidade acreditando que havia quebrado o pacto. Mas naquela noite, enquanto dormia, o sino tocou novamente. Dong, e ele soube, no fundo de sua alma, que o pacto nunca seria realmente quebrado, porque na velha igreja, as sombras sempre encontram uma nova história para contar. E então, o que você faria se estivesse no lugar de João? Teria coragem de enfrentar o desconhecido para salvar quem ama? Ou acredita que certos mistérios devem permanecer intocados? Você acha que o pacto realmente acabou? Ou será que ele está apenas esperando por uma nova vítima? Deixe suas teorias e opiniões nos comentários. Eu quero saber o que você acha. Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Escolha uma das 2 opções na tela e continue maratonando nossas histórias de terror. Nos vemos no próximo vídeo.